Chegou a hora de uma entrevista importante aqui no Expresso CNN. A variante Ômicron foi identificada em quase um terço dos testes realizados em dezembro em 16 estados brasileiros. É o que mostra um levantamento do Instituto Todos pela Saúde. E sobre esse balanço e esse estudo, a gente conversa agora com o diretor-presidente do Instituto, Dr. Jorge Calil, que também é professor de medicina da USP. Dr. Calil, muito boa noite, bem-vindo. O senhor me ouve bem? Eu ouço perfeitamente. Boa noite, um prazer estar aqui com você. Doutor Calil, gostaria de começar essa entrevista com o senhor, que o senhor falasse um pouco mais sobre esses dados aí de que a Ômicron é identificada em 31,7%, né, das amostras de Covid-19 que foram realizadas agora, no mês de dezembro. Então, por uma particularidade do teste de PCR que é feito para identificação do vírus SARS-CoV-2, a gente pode saber se é Ômicron ou se não é Ômicron. E dois laboratórios privados com uma grande capilaridade no Brasil, o DB e o DASA, nos forneceram os dados de todos os testes que foram feitos aí na primeira quinzena de dezembro, depois continuaram até o Natal. E nós continuamos coletando os dados. Isso nos mostrou que na primeira quinzena, um terço dos casos já era Ômicron. E houve um pico, o material que foi coletado no dia 25 de dezembro por esses dois laboratórios, tem 70% dos casos. Então, o que a gente vê é que existe uma progressão muito rápida da variante Ômicron no país. E o que a gente tem observado agora nesses últimos dias é que existe também um aumento da doença. Ainda não se traduz em aumento de hospitalizações, mas nós temos observado, todos os colegas médicos com quem eu tenho falado, que existe um aumento da doença. Doutor, esse quantitativo da amostra que foi analisada é suficiente para a gente avaliar se a Ômicron também vai se tornar predominante no Brasil, doutor? Olha, tudo leva a crer, com a rápida progressão que nós observamos lá pelos dados que o Instituto avaliou, que a Ômicron vai sim ser predominante e a maioria dos casos, eu acredito aí, digamos que a quase totalidade dos casos, eu diria, até em janeiro, vão ser de Ômicron. Nós esperamos que efetivamente ocorra o que se observou em outro país, em que a Ômicron seja menos fatal e que também cause menos, digamos, casos mais graves. Mas eu quero lembrar para a população que com um aumento muito grande de casos que talvez a gente venha a ter, nós vamos ter hospitalizações sim, e isso se soma às hospitalizações que nós estamos tendo pela influenza, o que pode dar uma sobrecarga no sistema de saúde. Quais são os riscos, doutor Calil, dessa sobrecarga no sistema de saúde? Veja, nós já vivemos essa sobrecarga no sistema de saúde aí durante o ano 2021, em que nós tínhamos dificuldade de colocar as pessoas que precisavam de UTI, que nós tínhamos dificuldade de ter oxigênio e tudo isso. Então, sempre que há uma sobrecarga, nós arriscamos de não dar a qualidade de tratamento que é adequado. E as outras doenças também se prejudicam muito, porque nós não temos leitos, não temos pessoal capacitado. O que está sendo observado no mundo todo é uma exaustão muito grande dos profissionais de saúde com tudo isso que está acontecendo. E como essa variante é muito infecciosa, o que nós temos é que muitos profissionais de saúde, apesar de ter sido vacinados, podem ter a doença. Não terão uma doença grave, mas podem ter que parar de trabalhar. Ainda falando sobre esse assunto do avanço da Ômicron, doutor Calil, eu queria questionar o senhor, porque a gente viu ali a OMS ontem, inclusive, falando sobre a variante Ômicron e a Delta também, que o mundo pode viver um tsunami de novos casos da doença. Como é que o senhor avalia essa fala, de fato, da Organização Mundial de Saúde? Ela é pertinente, a gente precisa ter cuidado e Tedros Adhanom, inclusive, deixou isso bastante claro na fala dele, que as pessoas precisam continuar tomando todas as medidas preventivas, além de se vacinar, continuar tomando todas as medidas preventivas. Veja, Gasol, é sempre ruim a gente ser alarmista, mas a gente tem que
Quer dizer, o nosso diretor lá da OMS, ele está sendo um pouco alarmista porque as pessoas relaxaram muito nos cuidados. E nós, sem dúvida alguma, entrando a Ômicron, nós vamos ter uma nova explosão de número de casos, que esperamos, tendo em vista a vacinação nossa, que está bem adequada, e muita gente também teve o contato com a variante Gama, que essa doença não seja grave aqui no Brasil. Mas isso são questões que nós só veremos na prática, o que vai acontecer. Doutor Calil, um ponto que eu queria tocar com o senhor nessa entrevista é sobre o apagão que aconteceu no Ministério da Saúde relacionado aos dados, às pessoas que se imunizaram. A gente sabe que o sistema, boa parte do sistema, quase todo o sistema do Ministério da Saúde voltou ao normal, mas foram vários dias de apagão. E aí eu gostaria de saber exatamente sobre esse ponto. Qual é a análise que o senhor faz diante desse cenário que a gente está enfrentando ainda? Afinal de contas, as autoridades sanitárias, elas tiveram que trabalhar às cegas por muitos dias, porque não foi um dia ou 2 dias, foram quase 2 semanas ali de apagão sobre esses dados, exatamente no momento em que o mundo todo estava avançando no número de casos da Ômicron. O senhor acredita que esses dados hoje, que estão compilados ali dentro do Ministério da Saúde, são dados que não representam a realidade ainda do nosso país? Veja, foi absolutamente lamentável isso que tem acontecido. Eu sei que o pessoal lá está trabalhando bastante para recuperar, mas, como você bem disse, um apagão. Por isso mesmo que nós, no Instituto Todos pela Saúde, corremos para tentar ajudar, para que a gente tenha uma noção do que está se passando, e fizemos essa rede, por enquanto, com 2 laboratórios privados. Nós temos certeza que isso vai se ampliar bastante, para que a gente ajude o país a saber o momento atual da pandemia, para que sejam tomadas as medidas preventivas necessárias. É lamentável o que aconteceu. Agora, eu sou um professor de medicina e não informática, eu não sei como é que a gente pode prevenir nisso. Eu imagino que as pessoas estejam pensando em como fazer isso. Mas, independentemente do que o Ministério possa fazer, eu acho que a sociedade civil, na medida do possível, tem que ajudar quando for possível, que é o que nós estamos tentando fazer. Doutor Calil, eu gostaria de questionar um outro ponto com o senhor em relação aos testes, a testagem no Brasil, né? Todos os ministros que passaram pelo governo no momento dessa pandemia falavam muito de testagem, mas efetivamente a gente não viu essa testagem acontecer na prática. O Brasil é um dos países que menos realizam realmente esse sequenciamento genético no mundo, é isso mesmo? Exatamente, você tem toda a razão. Nós precisamos aumentar, nós temos aumentado, mas ainda estamos muito carentes de sequenciamento genético, que é outra atividade que o Instituto Todos para a Saúde está querendo ajudar o país a aumentar. Você veja, na Inglaterra chegam a sequenciar 10% dos casos. Então, eles sabem qual é o vírus que está correndo no país com uma rapidez muito grande, sem relatórios muito completos. Nós aí é 0,1%, 0,2%, tem alguns lugares que nós não conseguimos nem obter esse sequenciamento, é muito pouco. E veja, nós estamos falando agora dessa doença, mas a gente tem que saber também como é que progridem outras doenças do país, como nós estamos vendo agora a gripe, mas daqui um pouco tem chikungunya, ou tem dengue, ou tem zika. Nós temos que ter capacidade de saber que vírus está circulando, se é uma cepa nova, se houve mutações, se isso pode ter uma correlação com dados clínicos que são observados. Essa vigilância sanitária, nós estamos vendo neste momento a importância que é para o país, para que o país não sofra tudo, as vidas socialmente, economicamente, quando está assolado por uma pandemia ou por uma epidemia. Doutor, um último ponto aqui para a gente encerrar essa entrevista, vacinação de crianças. O senhor acredita que o Brasil está perdendo muito tempo em esperar 5 de janeiro para aí sim definir sobre essa imunização para o público de 5 a 11 anos? Veja, eu acredito que o senso comum vai prosperar e nós teremos essa vacinação. Essa vacinação para crianças é muito importante. Você veja que em Nova York, as internações que estão ocorrendo por causa da Ômicron são para crianças. Nós temos que vacinar as crianças, eu não tenho dúvida nenhuma, eu acredito que isso vai ser resolvido. Agora, existe um certo tempo entre a decisão e chegarem as vacinas. As vacinas não são exatamente as mesmas vacinas que nós utilizamos para os adultos. Existe uma formulação especial, a dose é bem menor e, pelo que eu saiba,
né? A não ser que eu me engane, já foram adquiridas essas doses e no começo de janeiro estarão aqui e eu espero que sejam rapidamente distribuídas. Nós temos uma capacidade de imunização muito grande, precisamos dessas vacinas e eu sempre tenho a esperança que o certo será feito, ou seja, nós vacinarmos essas crianças. Dr. Jorge Calil, professor de medicina da Universidade da USP, daqui de São Paulo. Dr. Jorge Calil, muitíssimo obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos aqui ao vivo no Expresso CNN. Portas abertas, até a próxima oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade. Esperamos que o povo brasileiro se cuide aí nessa festa de amanhã e a gente não tenha os problemas que são antevistos, mas que a gente pode evitar.